Atenção para a oportunidade no mercado imobiliário. Mansão de Daniel Vorcaro, em São Paulo, adquirida pelo banqueiro entre fevereiro e março de 2025, pode ser sua. Mas ao futuro comprador vale uma orientação. O imóvel é parte de uma discussão judicial. Quer saber o que isso significa? Vamos acionar então a nossa repórter Tawane Catan, que vai trazer mais informações aqui para a nossa audiência. Tawane, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Pois é, Geise, agora o cenário é luxuoso. Muito boa tarde para você também, para quem nos acompanha. A gente está aqui num bairro nobre da capital paulista, o Jardim Paulistano, em frente à mansão de Daniel Vorcaro, pelo menos é onde ele vivia, o antigo dono do Banco Master, essa mansão que vale 100 milhões de reais. A gente tem algumas imagens para a nossa audiência acompanhar. Tem subsolo com bar, com polidense, ao estilo ali das festas de Daniel Vorcaro, né? Ele sempre aparecia nessas festas, sempre ostentando. Então a casa dele também tinha um espaço para essas festas, uma suíte, 4 suítes na verdade, uma especial frente à piscina, 100 milhões de reais essa mansão aqui no bairro nobre da capital paulista, que ele adquiriu em 2025. Mas olha só, de acordo com o portal Metrópolis, somente em fevereiro o sinal que foi dado para a compra dessa mansão foi de 33 milhões de reais e em março 34 milhões, somente de sinal. Essa segunda parte, né, foi parcelada em 2 vezes. Agora, a Justiça de São Paulo expediu essa ordem de protesto contra a alienação dessa mansão, o que não torna esse imóvel indisponível, mas é um alerta, como você anunciou aí praticamente aqui no jornal, é um alerta para um possível eventual comprador de que a qualquer momento a Justiça pode tomar este imóvel, que o termo jurídico correto é arrestado, né? Então, na prática, acaba afastando qualquer interessado, justamente por causa desse risco. Então, a mansão, ela foi feita pelo arquiteto, pelo projeto de arquitetura MFMM, Matheus Fará e Manuel Maia. Então, é um projeto de luxo mesmo. Tem muitas mansões aqui nesse bairro, é de costume. Ela tem segurança 24 horas ainda, pelo que eu conversei por aqui. Agora, simultaneamente, nessa ocasião de compra dessa mansão, é justamente naquele período em que Vorcaro tentou vender o Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. E também, simultaneamente a isso, ele vendia muitas carteiras de crédito para o BRB. Só nos 42 dias em que Vorcaro comprou a mansão e também até quitá-la, só nesse período, né, ele recebeu 3,7 bilhões de reais do BRB pela venda de carteiras de crédito, que a gente sabe atualmente que eram fraudadas. A mansão de 100 milhões, que eu estou em frente, ela foi comprada pela empresa administrada por Vorcaro, que é a Viking Participações Limitada. Contudo, ela nunca teve a matrícula registrada do imóvel em transferência para a empresa. Esse registro nunca foi transferido formalmente. Então, formalmente ele está vinculado com o antigo proprietário ainda. Agora, só foi possível comprovar que a casa era de Vorcaro por causa da própria defesa do ex-banqueiro, que quando ele pediu uma revogação, na defesa pediu um habeas corpus para revogar a prisão preventiva, colocou ali nesse pedido que ele morava na rua Doutor Ibsen da Costa Manso, aqui no Jardim Paulistano, em São Paulo. Então, a juíza, né, da terceira vara de falências e recuperações judiciais aqui de São Paulo, a juíza Fernanda Pérez Giacomini, em 1º de julho, reconheceu um vínculo entre o imóvel e o processo de liquidação e daí ela emitiu essa ordem de protesto. Mas, na verdade, é uma ordem ampliada. Essa ordem já se aplicava, por exemplo, a 3 aeronaves, 2 apartamentos em São Paulo e também participação de Vorcaro em diversas empresas. Geisiane, uma oportunidade um pouco arriscada por aqui. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste 2. Até a próxima. Fabi Barroso, tá aí então, baita oportunidade para quem quiser, aqui em São Paulo, mansão de 100 milhões de reais. Assim, tem aquilo tudo que tem numa mansão, né? Agora, se você é um pouco mais excêntrico, tem um polidense, eu acho que é o que chama a atenção. Assim, o Vorcaro sabia viver, né? Ele curtia uma festinha, uma coisinha ali, polidense na mansão, Fabi.
Olha, tem a síntese do que é o Brasil e o brasileiro, infelizmente, né? Primeiro, uma mansão de 100 milhões que foi parceladinho, né? Nem ele ali com vários bilhões de reais não quitou a casa assim logo na chincha, né? Porque o parcelamento, gente, vamos combinar que é bem coisa de brasileiro, né? Fazer compra parcelada, mas é até jocoso porque são parcelinhas suaves de 30 e poucos milhões, né? Sinal de 30 milhões, umas coisas assim. Outra coisa é que ele fez um contrato de gaveta, gente. Você compra uma mansão de 100 milhões de reais, você nem passa pro teu nome, você deixa lá o contrato de gaveta e nem dá para dizer que ele estava tentando fraudar, né, alguém aí, porque a própria defesa admitiu ali no processo o endereço. E aí vale a pena a gente tentar, então, explicar a diferença de arrestamento. Isso vai ser uma penhora no futuro, porque quando você tem um bem arrestado, é que esse bem é separado. Esse bem ali, olha, tem o perigo desse bem virar nada, né, de ser queimado, fritado. E como tem uma massa toda aí atrás do Daniel Workário, aqui que eu digo formalmente nos processos, né, ele precisa pagar o fundo garantidor de crédito, precisa pagar várias pessoas que tiveram vínculos porque acreditaram no banco que ele gerenciava, né? Então sai da personalidade jurídica, provavelmente também dessa empresa aí que a Tawane nos trouxe, e vira, então, parte aí dessa massa que vai buscar. E depois esse arrestamento vira penhora. E aí a penhora a gente já sabe como funciona, provavelmente depois vai a leilão. Olha a oportunidade de leilão em São Paulo logo, logo para os supermilionários. E para o pessoal entender, aqui em São Paulo, no Brasil, tem, viu, gente? Tem bastante gente com esse dinheiro em conta. É que para nós, aqui, meros mortais, a gente tem que rir mesmo, que apesar de 100 milhões de reais numa mansão, ainda tinha, desculpa, mas é minha opinião, mau gosto para ter um negocinho lá de polidense. Maiara, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, que a cerejinha do bolo, que deu todo o charme para a mansão de mais 100 milhões de reais, é justamente o polidense. Mas chama atenção também o tamanho, né, do patrimônio do Daniel Workário. Todas as vezes que nós temos uma nova notícia a respeito de dinheiro, a respeito de alguma casa, sempre, sempre, sempre os números estão na casa do milhão. Pois é, Geise. Inclusive, é exatamente pelo polidense que eu jamais compraria essa casa, entendeu? Não é porque eu não tenho 100 milhões para gastar, é exatamente por conta do polidense. Imagina as coisas que já aconteceram ali que eu, particularmente, gostaria de ficar bem distante do ambiente. A Fabi até comentou, né, sobre fazer o pagamento da casa em parcela de 3 vezes, e isso só provavelmente deve ter acontecido porque a compra dessa casa, ela casou com o recebimento dos valores do próprio BRB, das compras, né, de créditos fraudulentos. Então, provavelmente o BRB deve ter parcelado a compra desses créditos, e aí ele aguardou, né, para fazer esse repasse e comprar esse mais novo bem de luxo do Daniel Workário, porque do contrário ele provavelmente teria pago numa vez só. Enquanto isso, né, nós aqui comprando bala house e pedindo para parcelar em 12 vezes sem juros. Essa é a grande discrepância. Agora, o que me salta muito os olhos aqui nesse caso não é nem o valor da mansão, porque 100 milhões já virou fichinha perto de todos os números que nós já vimos, né, do Daniel Workário. Mas que quanto mais nós sabemos desse caso, mais fica claro que esse escândalo ele nasceu realmente dentro do próprio aparato do Estado, né? Eu acredito que o Workário ele nunca teria chegado aonde ele chegou se ele não tivesse os acessos que ele teve, as blindagens que ele teve por parte de pessoas que fazem parte do governo e que provavelmente nem sabemos ainda todas as pessoas envolvidas. Então, se torna um padrão, né? Não é a primeira vez. Toda vez que o Estado ele quer controlar alguma coisa, ele espera acontecer algum caso específico para se aproveitar disso também. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado aqui é exatamente isso. O Estado se aproveitar, né, o governo atual se aproveitar do que está acontecendo, e já tem indícios aí de que é realmente o que vai acontecer, deles se aproveitarem disso e concluir que eles nunca fazem parte do problema, né? Mas eles aproveitam do problema para buscar regulações maiores em determinadas instâncias. Então, a defesa hoje do governo é dizer que nós precisamos de mais regulação para um Banco Master não acontecer, um novo Banco Master não acontecer, quando, na verdade,
quem permitiu que isso acontecesse foi o próprio Estado. Né? O que nós precisamos hoje não é mais regulação, é mais fiscalização. A gente não precisa, acho que, criar novas normas, novas leis. A gente precisa garantir, né, que a norma que já existe ela vai ser cumprida para todo mundo, independente de quem seja, independente das entradas que tenha. Mas o que eu tenho para finalizar aqui no discurso é isso. O famoso R$2 ou uma mansão misteriosa. Eu acho que eu fico com os R$2, viu, Geise?